Porque existem 3 níveis que Deus pode te usar. Ele vai te amar em qualquer um dos 3, ele vai te usar em qualquer um dos 3, ele vai te respaldar em qualquer um dos 3 e ele vai te salvar em qualquer um dos 3. Você só decide, por favor, qual o nível que você quer andar de prosperidade na Terra. Muito sobre... Eu estou escrevendo sobre isso, na verdade. Então eu estou pensando muito sobre prosperidade, riqueza e por que pessoas que são espiritualizadas têm tanta resistência com isso. Eu entendo. Primeiro, é uma questão cultural. Depois é uma questão religiosa. Então, olha só, cultura e religião é algo muito forte para o ser humano. É algo muito enraizado no ser humano. Então, na nossa cultura, a cultura brasileira, por exemplo, ganhar dinheiro, historicamente, é algo muito ruim. Recentemente teve um acidente que um jovem de Porsche matou o motorista de Uber. Né? Quantos acidentes mortais acontecem por dia no Brasil? Muitos, centenas. Mas como o jornal vai noticiar essa tragédia? Jovem rico de Porsche mata trabalhador no Uber. Isso aqui é uma denúncia de como a mídia, a cultura do Brasil vê quem prospera. Quem prospera sempre vai estar errado. Nesse caso estava errado mesmo, o rapaz estava bêbado, está errado, está preso. E tem que ficar. Porém, a cultura deixa claro que se você tem e outro não tem, você está errado. E da onde vem a cultura? Geralmente da religião. Por exemplo, acho que foi 2021, não lembro, 2022, eu batizei Thiago Nigro lá no Rio de Jordão. Não foi uma coisa muito combinada, a gente fez uma viagem para Israel, ele falou, cara, eu estou decidido a seguir Jesus e quero me batizar e tal. Eu fiz uns 2 ou 3 dias assim, daqueles mini cursos de batismo para ele entender o que era o batismo. Vamos batizar? Vamos. Batizei. Aí ele subiu no Instagram dele. 1 milhão de curtidas, 40, 50 mil comentários, sei lá. Vários dos comentários pronto, agora é só vender tudo e dar aos pobres. Tinha mais de 1000 comentários assim. Agora o jovem rico se entrega para Jesus. Agora quero ver se vai vender tudo e dar aos pobres. Quem está falando isso? Um pobre, religioso, está falando assim, agora você tem que ser eu. Você não pode começar de onde você está para cima. Não. Vem para o meu nível. Você tem que perder tudo. Eu não tenho nada. Você tem que perder tudo. Isso é cultural e religioso. Ou vai falar que essa pessoa que escreveu isso consultou a Deus antes. Senhor, qual é a tua vontade para a vida dele? Será que tu queres usar tudo que ele construiu para manifestar o teu nome por onde ele... Duvido. Então, a cultura da pobreza, da miséria, da escassez e a religiosidade faz com que a gente, por mal interpretar alguns versículos, julgue a riqueza alheia. Isso faz com que crie crenças em nós que impede da gente realmente conquistar o que deveria e o que merecia. Por que merecia? Porque a gente já plantou tanta coisa boa, a gente já fez coisa ruim, não já? Mas e as coisas boas não contam, não? Deus também não está contando as sementes de prosperidade que a gente lançou? Quem aqui já ajudou alguém que não tinha condição nenhuma? Já deu gás para alguém, já deu comida para alguém? Será que Deus não contou isso? Quem aqui já tirou de você para dar para outro? Será que Deus não contou isso? Quem aqui já ofertou em alguma coisa que a gente chama de obra de Deus? Ou seja, para que a obra de Deus continuasse, você já fez alguma oferta? Deus não conta isso? Ou seja, a gente só vai ficar lembrando que nossos erros do passado a gente vai colher e as coisas boas. Você acha que Deus não está contabilizando? Porque a gente só foca no erro por causa da cultura e religião. E religião, quero dizer religiosidade. Né? Você se apegar aos dogmas e paradigmas humanos em nome de Deus. E a gente começa a achar que tudo que a gente ganhar vai fazer a gente se perder. Por quê? Porque nós, devido à má interpretação bíblica, colocamos na nossa mente versículos como: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Peraí, só uma pergunta aqui para os inteligentes. A Bíblia está dizendo que se você ganhar o mundo inteiro, você vai perder a sua alma? É isso que ela está dizendo? Sim ou não, gente? O que ela está dizendo?
que ela está dizendo? Ela está fazendo um comparativo. Do que adianta? Caso você ganhe o mundo inteiro, porque quem ganha o mundo inteiro? Pouquíssimas pessoas. Cristiano Ronaldo, Elon Musk. São pessoas que estão no mundo inteiro. Podem dizer, pô, esse ganhou o mundo. Você conta na palma da mão as pessoas que ganham o mundo inteiro. Aí a Bíblia está dizendo, do que adianta se você vai perder sua alma? Não está falando que você não pode ganhar o mundo inteiro. Billy Graham ganhou o mundo inteiro. Martin Luther King Jr. ganhou o mundo inteiro. E mantiveram a alma intacta com Deus. Então por que a gente colocou na cabeça que não é melhor não ganhar nada, porque vai que eu perco a minha alma? Cultura e religiosidade. Porque a Bíblia não diz isso. Ao contrário. Se você conseguir ganhar o mundo inteiro sem perder a sua alma, você vai ser o maior frutificador do reino de Deus que existe. Porque você vai ser escutado, você vai ter autoridade para falar e você vai ter uma multidão seguindo os direcionamentos que você dá, ponto. Você imagina o que acontece se um Cristiano Ronaldo da vida hoje sobe um vídeo orientando os jovens a honrarem seus pais, a temerem a Deus sobre todas as coisas. Quantos jovens no mundo, África, Ásia, Estados Unidos, Europa, vão começar a obedecer cegamente porque é ele falando? Quem está entendendo o que eu estou falando? Pronto. Então, dá para ganhar o mundo inteiro sem perder a alma, mas muita gente, ao tentar conquistar o mundo inteiro, vendeu sua alma. O apóstolo Paulo fala isso para Timóteo. Timóteo, orienta os ricos desse século, que não se percam nas instabilidades da riqueza. Que muita gente, na conquista, na ansiedade de conquistar essas coisas, acabou perdendo o que mais importa. Então, realmente, o dinheiro oferece riscos, como a pobreza também. Lá, Provérbios, diz, não me deixe muito, para que eu não venha me esquecer de ti, mas também não me dê pouco. Quem lembra desse versículo? Por que não me dê pouco? Para que eu não venha roubar e envergonhar teu nome. Porque no pouco, irmão, a pobreza também tem um risco. Qual é o risco? Você desagradar a Deus para se virar. Ou você vai deixar seu filho passar fome. Ou você vai conseguir não olhar para quem está prosperando sem inveja, que é pecado. Então a gente precisa quebrar um paradigma, a gente precisa quebrar um dogma, uma resistência, uma crença muito forte que nós temos por causa da cultura e da religiosidade contra o dinheiro. É igual bebida. Tem problema com bebida? Não chega perto. Não, mas a Bíblia diz que pode só um pouquinho. Mas você tem problema com bebida? Então não chega perto. Dinheiro é a mesma coisa. Tem problema com dinheiro, irmão? É disso que você gosta? É isso que alimenta a tua alma? Você só se sente importante com dinheiro? Então não chega perto de dinheiro. Fica pobre mesmo, porque aí sim você vai se perder, te garanto. Agora, se para você o dinheiro é um instrumento de realização do teu propósito, de cumprimento do teu destino, de ajuda aos outros, de manifestação, de carregar a palavra que você carrega, a mensagem que você carrega, aí, querido, ganha o mundo inteiro, que a tua alma já está blindada. E eu comecei a estudar sobre isso, poxa, tanta resistência, mas o que realmente a Bíblia diz sobre isso? O que nós merecemos ou deixamos de merecer financeiramente? A gente vê, por exemplo, que todos que prosperaram na Bíblia não foi porque eram grandes homens de Deus, mas porque negociaram ou empreenderam. Então fica claro que a moeda bíblica da riqueza é o empreendimento e a negociação. É por isso que as maiores fortunas do mundo são empreendedores e negociadores. Mesmo que eles não temam a Deus, morram e vá para o inferno, na terra eles foram ricos, porque pegaram uma ferramenta bíblica e usaram. Empreenderam e negociaram, por isso são multibilionários. Ok? Ou seja, a ferramenta está ali, você usa se quiser. Mas, ao me aprofundar nesses estudos, eu percebi o seguinte: a Bíblia tem 3 promessas de prosperidade financeira só. Dentro dessas pode ter 1 milhão a mais, mas a base são 3. Sobrevivência, sonhos e surpresas. Anote isso. Sobrevivência, sonhos e surpresa. São 3 níveis. Todos esses 3 você tem que estar com Deus.
O nível da sobrevivência é o seguinte. O que você precisa para sobreviver? Fale comigo. Você precisa comer para sobreviver? Sim ou não? Sim. Precisa beber, precisa vestir, precisa dormir, ter uma casa, um teto. Então, há de se convir que não era para a gente comemorar que está usando uma roupa, que tem um teto. Comprei uma casa, sonho da minha vida, porque isso é o básico. Como é que você está feliz e comemorando o básico? Cultura, mentalidade. Você está feliz porque comprou um sapato novo. Você está feliz porque conseguiu conquistar o básico que a Bíblia promete. Onde está escrito isso? Quando a Bíblia diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, lembre que seria heresia nós falarmos, olha, agora porque você busca o reino de Deus, todas as coisas que você quiser vão ser acrescentadas. Mentira. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Outro erro de interpretação. Não se pode pegar um versículo solto e criar-se uma doutrina em cima disso. Bíblia tem que ter contexto. Qual o contexto desse versículo? Por que você está preocupado com o que vai comer? Por que você está preocupado com o que vai beber, ou vestir, ou onde vai dormir? Se eu alimento as aves do céu, elas não plantam nem colhem, e ainda assim eu não deixo faltar comida. Se eu visto os lírios dos campos, que não fazem nada, só estão lá, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Você acha que eles, que valem muito menos do que você, ser humano, têm de tudo, e eu não vou cuidar de você? Então qual é a promessa de quem busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Nunca faltará a sobrevivência. Você nunca vai ficar sem o básico. Essa é a promessa. Deus só está te prometendo isso. Não está te prometendo riqueza, não está falando que se você seguir ele vai pagar suas contas. Mentira, heresia, não é isso. Por isso que muita gente vai para a igreja e se frustra, porque acha que vai para a igreja e a empresa vai dar certo. Onde está escrito que se você for na igreja, a tua empresa vai dar certo? Mas está dizendo que se você buscar primeiro o reino de Deus e a justiça dele, acima de todas as outras coisas, o básico nunca vai te faltar. Por quê? Ao se tornar filho de Deus, assim como um filho de um pobre, o pai tira dele, mas não deixa faltar para o filho. Ou seja, como filho de Deus, você agora tem um pai que vai cuidar de todo o teu básico. Pode ser que o filho de alguém que não tenha muitas condições, o pai nunca deu carro quando ele fizer 18 anos, não pague a faculdade dele. Mas o arroz e feijão está sempre lá. A água, nem que seja misturada com tangue para fazer o suquinho, está lá. O básico, o lugar para dormir, pode ser de tijolo, pode ser com cimento aparecendo, mas está lá. O básico não falta para quem tem pai. Mas esse é só o primeiro nível e tem gente que se conforma e está feliz no primeiro nível. Consegui comprar uma casa. Consegui comprar uma roupa. Graças a Deus. Estou bem. Até posta testemunho no Instagram. Para a glória de Deus, consegui alugar essa casinha. Eu entendo a sua felicidade, mas isso é só a promessa do básico. Não era para estar comemorando, não. Porque se você está comemorando, mostra que você não está preparado para o segundo nível. Qual o segundo nível bíblico da prosperidade? Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu. O segundo nível da prosperidade são os sonhos. De novo, você vai primeiro precisar de Deus. Você vai ter... O que é deleitar-se no Senhor? Confiar absolutamente a ponto de descansar. Você acha mesmo que meu filho Joaquim, que tem 6 anos, está preocupado com o que vai comer hoje no almoço? Porque ele tem absoluta confiança que eu não vou deixar faltar. Ele nem se preocupa com isso. Isso é deleitar-se no Senhor. Então, o Joaquim, a Jasmine de 4, elas se deleitam em mim. O que é deleitar? Eu confio tanto no meu pai que eu não estou preocupado se eu vou comer, se eu vou dormir, se vai ter presente de aniversário. Claro que vai ter presente de aniversário. Meu pai jamais me abandonaria, jamais me deixaria. Ele sabe que é importante para mim. Ele não se preocupa com isso. E aí, se você se deleitar no Senhor, ou seja, confiar absolutamente a ponto de descansar, a ponto de dormir sem estar preocupado, a ponto de não ficar tremendo com o que tem que fazer amanhã, o que tem que pagar, ele começa a realizar os desejos do teu coração, ou seja, ele entra no nível dos sonhos. Então, até onde você vai no segundo nível da prosperidade? Até onde você consegue sonhar? Está escrito, não sou eu que estou dizendo, não.
Está escrito que se você se deleitar no Senhor, e a Bíblia não mente, Ele vai conceder os desejos do teu coração. Então, se você confiar absolutamente, o limite será teus sonhos. Se você confiar absolutamente e descansar absolutamente em Deus, qual é o teu limite? O limite dos teus sonhos, da tua mentalidade. É por isso que é importante ambientes como esse, porque a gente amplia a mentalidade, muda o nível de sonhos. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Ou seja, eu tenho alguns sonhos hoje realizados que eu estou há 20 anos sonhando. 20 anos. 20 anos atrás eu pensava, cara, já pensou? Eu poder passar um final de semana em Nova York? Eu poder tal coisa? Sabe esses sonhos naturais, materiais que a gente tem? Eu sonhava isso há 20 anos. Hoje em dia eu faço sempre. Mas não é porque tem muito dinheiro. Não, eu nem pago para isso. Eu sou convidado, eu vou dar palestra. Tem vezes que eu vou dar palestra em Nova York um dia e volto. Já vou até assim, eu não reclamo porque eu aprendi que a murmuração te afasta das bênçãos espirituais. Mas eu vou cansado. Caramba, tem que ir lá fazer a palestra e voltar. Mas em Nova York é o sonho que você tinha. Então, às vezes a gente fica cansado até por nossos próprios sonhos. Porque quando Deus realiza o sonho, ele se repete tantas vezes que você até acostuma. Já pensou se acostumar com o teu sonho? Normalizar o que na tua cabeça era impossível? É o que está escrito na Bíblia, é o que aconteceu na minha vida, é o que pode acontecer na sua. Mas ainda tem um terceiro nível. O nível básico. Se você não se conformar com isso e começar a sonhar, você entra no segundo nível, que é da realização dos teus sonhos. Mas tem um terceiro nível. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Escuta o que eu vou lhe ensinar agora, porque isso é um segredo para destravar tudo na sua vida financeira. Se você passar pelo básico, pelos sonhos, e continuar amando ao Senhor. Por que continuar? Tem gente que quando recebe o básico já abandona. Tem gente que quando realiza os sonhos já fala, tá bom, Deus, obrigado até aqui, agora deixa eu seguir minha vida. Agora deixa eu curtir os meus sonhos. Agora deixa eu viver dos meus prazeres e não da tua vontade. Muita gente deixa de amar o Senhor na fase dos sonhos. Mas se você continuar amando depois da fase do básico e depois da fase dos sonhos, você entra no nível das surpresas divinas. Terceiro nível da prosperidade. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no teu coração. Ou seja, o que Deus tem preparado para o teu futuro, você não consegue nem imaginar. Pensa na melhor coisa que pode acontecer contigo, não é nada, porque a Bíblia diz que você não consegue imaginar. Não consegue, não entra no teu coração, não entra na tua imaginação o que Deus tem preparado para você. Se você continuar amando ao Senhor, depois dos 2 primeiros níveis da prosperidade, o terceiro, irmão, não tem nem como você projetar. Então hoje, tem coisas que acontecem na minha vida que eu não tinha capacidade humana, intelectual, imaginativa de pensar que aconteceria comigo. Porque da onde eu vim, do que eu passei, dos ambientes que eu frequentei, não tinha como eu imaginar a vida que eu estou vivendo hoje. Não tinha como. Então, qual o nível de prosperidade que eu estou vivendo hoje? Hoje eu estou no nível das surpresas divinas. Porque eu continuei amando o Senhor depois que o básico foi resolvido. Depois que eu saí do aluguel, depois que eu parei de me preocupar com comida, depois que eu parei de me preocupar com conta de luz, porque por muitos anos isso foi uma preocupação na minha vida. Será que eu vou conseguir pagar a conta de luz esse mês? Será que eu vou pagar a escola das crianças? Será que por muito tempo? Quando eu consegui resolver um nível básico, eu continuei amando ao Senhor. Eu continuei servindo ao Senhor, eu continuei buscando andar em espírito e não na carne. E aí Deus me passou para o segundo nível, o dos sonhos. Ele começou a realizar meus sonhos. Mas como é que ele foi realizando teus sonhos? Você foi dormindo, ele foi mandando? Não, com as ferramentas que a Bíblia aponta de prosperidade. Empreendedorismo, negociação. Jacó prosperou porque negociou com Labão. Olha, as vacas malhadas vão ser minhas. Isaac prosperou tanto a ponto de colher 100 por 1, porque
Porque numa época que ninguém queria plantar porque era deserto, ele estava plantando e cavando poço. É trabalho, é empreendedorismo, é negociação, é fazer o que ninguém está fazendo. As ferramentas estão todas aí na Bíblia. Dinheiro nunca caiu do céu na Bíblia, nunca. Mas todos que prosperaram financeiramente na Bíblia, trabalharam, empreenderam e negociaram. José, até os 30 anos, na prisão. De um dia para o outro, vira um administrador. Ou seja, ele pegou os 30 anos de processo na vida dele para aprender, ao invés de reclamar. Quando o trono surge, ele sabia administrar o que ninguém sabia. Administração. Ou seja, você vai encontrar que a ferramenta da prosperidade é a mesma coisa que as pessoas que não temem a Deus fazem para prosperar nessa terra. O Elon Musk, o Bill Gates, a negociação, empreendedorismo, inovação, criar um produto que não existe, servir as pessoas da melhor forma. É o que eles fazem, está na Bíblia. É que eles pegaram e praticaram e você está preso num monte de dogma, paradigma e achismos bíblicos e por isso não muda de vida financeira. Porque quem está fora da religiosidade pega o que está escrito, pratica e dá certo. Aí a gente fala, não, eu não vou fazer não porque eu vou perder minha alma, né? Deus não gosta do rico. Por que Deus não gosta do rico? Porque diz que dificilmente o rico entrará no reino dos céus. E é verdade, ué. É muito mais fácil o pobre entrar do que o rico. É claro, é estatística. Primeiro porque tem mais pobre. 98% do mundo é pobre, 2% é rico. É estatística da ONU. Então é muito mais difícil o rico entrar. Primeiro pela quantidade. Segundo, pela confiança. Eu conheço muitos ricos. Sabe qual é o rico mais difícil? Para pensar o seguinte, ó. Vamos para a parte cultural. Hoje em dia, o pobre, nasceu na favela, não tem nada. Pode ficar rico no meio do caminho? Sim ou não? Sim ou não? Sim, a gente tem vários exemplos. Há 2000 anos, não. Quem nascia pobre morria pobre, não tinha empreendedorismo, não tinha empresa, não tinha CNPJ, não tinha CLT. Quem nasceu pobre morre pobre, quem nasceu rico morre rico. Então presta atenção, na época que esse versículo foi escrito, assim, ó, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Quer dizer, o cara nasceu rico, veio de uma família rica, e ele nunca precisou de Deus para comer, para pagar conta, para nada. Então é muito difícil um dia ele acreditar que Deus é maior do que o dinheiro. E como eu cheguei a essa conclusão? Convivendo com gente rica. Eu convivo com gente muito rica, e com muito pobre também, né? Mas com as pessoas ricas, dando o exemplo dos ricos. Muito rica que veio da pobreza. O pessoal muito rica que veio da pobreza amava o Senhor antes, conheceu Deus antes e não deixou de amar no caminho, esse rico consegue entrar no reino dos céus. Por quê? Ele consegue lembrar da onde veio, ele consegue diferenciar as coisas, ele sabe de tudo que eu tenho foi Deus me deu, Deus me livre de desonrar o nome do Senhor, não vamos ajudar os pobres, vamos fazer o quê? O rico que veio de berço, que eu conheço vários, ele não pensa assim. Eu não estou dizendo que já está condenada a alma dele, quem sou eu? Isso é Deus e ele. Mas é muito mais difícil mesmo. Eu já conversei com vários e falei assim, rapaz... Primeiro que o rico que veio de berço, ele bota um determinismo na cabeça dele, tipo assim, tô com câncer. Mas todo mundo tem câncer. Papai também morreu de câncer. Mas Deus pode te curar. Ele falou assim, não, eu tô fazendo tratamento no Albert Einstein. Eu já conversei com gente assim. Então o cara, sabe? Aí você fala, como é que esse cara vai entrar no reino do céu? Realmente, é difícil. Ele não se quebranta. Ele não se arrepende dos seus pecados. Ele acha que o dinheiro é suficiente. Se não for, tá bom também. A vida é assim mesmo. Todo mundo morre. Então, a Bíblia tem muito sentido quando você começa a sair da tua bolha religiosa e cultural e começa a entender a vida. Fala, caramba, é verdade, a Bíblia tem sentido. Vai ser difícil mesmo o rico desse a entrar, hein? Mas isso não quer dizer que quem for rico não vai entrar. Mas é assim que a gente interpreta. A gente polariza a Bíblia. O jovem rico, viu? Não posso ser rico, porque Deus vai mandar eu vender tudo. Dificilmente o rico entrará no reino do céu. Então, é você que está traduzindo assim, não é isso que a Bíblia está dizendo, não. Você está querendo entender da forma que talvez te ensinaram errado. Na verdade, todas as pessoas que manifestaram riqueza ou não, prosperaram na Bíblia. Tiago, Jesus era pobre e não tinha onde reclinar a cabeça. O apóstolo Paulo não tinha patrimônio. Verdade. O que isso tem a ver com riqueza? Como assim, Tiago? Para que Jesus, que veio para morrer na humanidade, vai acumular patrimônio? Me diz, para quê? Qual é o objetivo disso? Para que Jesus vai ter conta no banco,
Se ele veio para morrer pelos outros. Me explica, o que o dinheiro tem a ver com o propósito de Jesus? Nada! Então, para que você quer pegar a vida financeira de Jesus, que é o salvador da humanidade, e comparar com a tua? Você é salvador da humanidade? Você veio morrer na cruz por alguém? O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Não é que ele não tinha dinheiro para comprar, ele não tinha tempo vamos mobiliar uma casinha em Cafarnaum? Não tem tempo. Eu só tenho 33 anos para fazer tudo que eu tenho que fazer e mudar a história da humanidade. Não tenho tempo nem para dormir, meu filho. Quanto mais para montar casa. Cada um vai ter o que precisa para cumprir o seu destino. Agora, para pensar quanto é para movimentar o ministério de Jesus. Quanto foi? Está lá escrito. Mulheres de alta posição sustentavam Jesus com seus bens. Ou seja, se o teu propósito é muito mais espiritual, ministerial, do que material, aí você não vai empreender, mas Deus vai colocar alguém que empreende pagando para você. Então o dinheiro vai estar de qualquer maneira. Não vai estar no teu nome, não vai estar no CNPJ, porque o seu chamado é outro, mas quem tem CNPJ e está trabalhando, está bancando o que você está fazendo. Então, como é que as pessoas não entenderam isso? Como é que ainda falam mal dos empreendedores? Eu voltei de Nova York, fui direto para o Rio Grande do Sul. Sabe quem está salvando o Rio Grande do Sul? É político, são os empreendedores. Eu pousei com o avião, tinha 25 jatos parados, todos assim de empresas que eu conheço. Estava o jato da CIMED, o jato de não sei quem, o jato do fulano, o jato de... Todo mundo trazendo comida, trazendo bebida. Por quê? Porque as pessoas comuns estavam mandando doações, mas ia tudo para um galpão do governo, que entrava numa burocracia para ser distribuída. As pessoas estavam morrendo de sede. Então quem fez a diferença na hora do desespero mesmo? Os empreendedores, quem tem avião, quem tem um dinheiro para pegar água, colocar dentro, pegar o helicóptero, levar lá onde está ilhado, onde não tem ninguém, contratar barco para resgatar as pessoas. Então, na verdade, quem faz a diferença no final da história, desde a época de Jesus até hoje, são os empreendedores. Jesus morre. O corpo dele fica retido. Lógico. Era um homem muito polêmico, ninguém sabia. Afinal das contas, o cara está falando que ia ressuscitar, um monte de seguidor atrás dele. Aí vai um homem lá negociar com o governador para soltar o corpo de Jesus. Esse homem era rico ou pobre? O pobre nem chega perto do governador, filho. Aí na hora de pegar o corpo de Jesus, o rico teve que resolver. A José de Arimateia chega, negocia com o governador libera, e José de Arimateia enterra ele no túmulo de rico, em Jerusalém. Ele abre mão de uma das grandes riquezas da época, que era ter um túmulo. Por isso que hoje existe o ditado, você não tem nem onde cair morto, ou seja, você é tão pobre que não tem nem onde ser enterrado. Porque isso era honra para os judeus. Eu já tenho um jazigo da família. José de Arimateia pega aquele túmulo de rico e dá para Jesus. Ou seja, quem tinha, protegendo o corpo de Cristo. Quem não tinha, estava chorando só. Porque quem estava resolvendo era quem tinha. E os dois vão para o céu, então só escolhe qual lado você quer. Porque quem crê em Jesus Cristo e for batizado vai ser salvo, independentemente da sua conta bancária. Então escolhe se você quer ser salvo pobre ou ser salvo rico. Pode escolher. Porque a salvação não tem nada a ver com quanto você ganha. Só o teu estilo de vida na terra que tem. Só quantas pessoas você vai ajudar. Só quantas pessoas vão te escutar. Porque ninguém escuta quem está endividado, mas todo mundo escuta quem está vencendo. Então, meu desafio hoje é para você tomar só uma decisão. De que lado você quer estar. Porque existem 3 níveis que Deus pode te usar. Ele vai te amar em qualquer um dos 3, ele vai te usar em qualquer um dos 3, ele vai te respaldar em qualquer um dos 3 e ele vai te salvar em qualquer um dos 3. Você só decide, por favor, qual o nível que você quer andar de prosperidade na terra. Básico, sonhos ou surpresas divinas. A decisão está na tua mão a partir de hoje. Que Deus abençoe vocês, paz e prosperidade. Até a próxima. Obrigado, Cleito. Deus abençoe. Obrigado. Eu sei de uma coisa, Deus te deu uma riqueza, que é o teu ministério, e tudo que você precisa está aí. Eu não sei qual dom Ele vai te usar, se é no dom de profecia, de operação de milagres, de interpretação de línguas, o dom da palavra, o dom da sabedoria. Eu não sei qual dos 5 ministérios Ele vai te levantar, mas eu sei que Ele vai fazer. Olá, queridos. Como um mensageiro de boas notícias, eu preciso te animar a espalhar essa mensagem o máximo que você puder.
Se essa pregação fez sentido para você e te ajudou, não deixa de dar o seu testemunho aqui embaixo. Não deixa de curtir o vídeo, porque assim você mostra para toda a nossa equipe que está valendo a pena a gente rodar o Brasil e o mundo entregando essa verdade milenar que é a palavra de Deus. E se você não está inscrito nesse canal, esse canal só existe para te ajudar e abençoar. Inscreva-se agora mesmo. Eu desejo para você paz e prosperidade.